Olá, caro estudante de PCP, curso Planejamento e Controle da Produção. Nossa disciplina de hoje é Gestão de Equipes de Trabalho. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a divisão de responsabilidades. Lembrando que na aula anterior foi analisado o sistema de cooperação, né, em que os trabalhadores da empresa, da indústria, normalmente, nós estamos falando de indústria sempre, eles fazem a cooperação para obter os resultados desejados pela empresa. Então, todos participam de forma igual, né, com suas responsabilidades, que inclusive vão ver hoje, na verdade, né, a parte de divisão de trabalho, a cooperação, o conhecimento que cada um tem, a experiência, ou a falta dela, ou falta de conhecimento, e tudo isso é feito de tal forma que um ajude o outro a superar essa dificuldade, até que todos tenham a mesma vivência, a mesma capacidade técnica a partir dali. Então, justamente na aula de hoje, vamos ver sobre divisão de responsabilidades, como que ela funciona. E já para a gente pensar a respeito, né, quais os procedimentos para realizarmos uma bem-sucedida divisão de responsabilidades dentro da organização. Quais são esses procedimentos para que eu tenha, né, um sucesso dentro da divisão em relação à responsabilidade da organização, ou dentro da organização. Bom, inicialmente, então, vamos ver qual é a função. Quando definimos as funções na equipe, possibilitamos que os colegas colaborem e trabalhem nos projetos de forma mais eficiente. Então, já ficou bem claro, né, desde o início. Função que cada um exerce na equipe. Porque aí você já tem uma equipe eficiente, porque cada um sabe com o que vai trabalhar, o que vai fazer exatamente. Se o gestor de projetos espera melhorar a produtividade da equipe, é fundamental que ele esclareça as tarefas específicas de cada membro logo no início do projeto. E essa é a questão, tá? Você ter uma definição clara, qual é a função, qual é a sua responsabilidade, para que a equipe consiga atingir aí todo o sistema produtivo, né? Que seria o ideal, né? Obter a melhor produção, né, em relação a um projeto, aí, por exemplo. Como poderia ser uma linha de produção. Então, essa é a questão, tá, gente? Estar tudo em conforme com aquilo que você deseja fazer. E aí, mais uma vez, naquela questão que a gente tem discutido. O líder ter a capacidade de enxergar qual é a capacidade que cada colaborador tem, qual é a parcela que ele tem de responsabilidade, e como fazer ele crescer aí no caso que ele não tenha ainda essa aptidão desenvolvida. O que deve ser feito, o que pode ser feito e como deve ser feito. O líder exatamente sabe como fazer isso aí. Bom, então vamos ver aí quais são as regras, né? Primeiro, determine o que precisa ser feito. O primeiro passo para definir as funções na equipe é determinar as várias tarefas que precisam ser feitas. Quais são as tarefas? Qual se encaixa no perfil do colaborador? Qual é melhor? Então, algumas perguntas aí para identificar essas tarefas. Vamos ver? Os projetos anteriores foram concluídos com êxito? Opa, se forem concluídos, nós já temos uma certa bagagem, uma experiência com relação àquelas pessoas que estão dentro da equipe. Então, você já consegue saber, né, de antemão o que pode ser feito, baseado em resultados anteriores. Ainda dentro desse item. Se não foi concluído o projeto, o que poderia ter sido feito melhor? Aí começamos a avaliar, né? Se não houve complementação, se não houve finalização do projeto, o que aconteceu? Então, vamos lá. Quais tarefas ainda estão na lista de pendências da equipe? Tarefas pendentes. Quais tarefas cada membro da equipe executa diariamente? E a terceira pergunta, nesse caso, hein? Essas tarefas fazem parte da descrição do cargo daquele determinado membro? Então, vejam só, né, gente? Está na lista da dependência da equipe? Quais são essas tarefas pendentes? O que cada membro executa exatamente? Aquela questão. É definido o que cada um faz, né, para que todo mundo participe na elaboração do projeto, ou do sistema, ou da produção, enfim.
E o mais importante, né? Essas tarefas fazem realmente parte da descrição do cargo que compete a essa pessoa? É do perfil dela? Ela tem condições de executar? Está dentro do cargo para o qual ela foi contratada? O segundo item na nossa lista aí, identifica as lacunas nas responsabilidades. Após criar a lista de pendências, compare e confronte essas tarefas com o que os membros da equipe estão realizando, para ver se de fato bate o que está sendo realizado, o que foi proposto, o que não foi realizado. Confrontar essas tarefas, para saber se cada um, né, da equipe está realizando aquilo que ele competia fazer. Essa comparação ajudará a identificar qualquer lacuna nas responsabilidades, que pode ocorrer inadvertidamente, sem querer, né, por um engano, se a descrição do cargo do colaborador não tiver ficado clara ou se outras pessoas o levaram a realizar tarefas diferentes das que estava incumbido. Ou seja, resolveu fazer coisas diferentes e não fazia parte da sua atribuição. Então, mais um momento interessante que a gente analisa, né? Primeiro, o que cada um deve fazer? Qual é a função? Qual é o cargo? Aquela ideia clara dentro da hierarquia, o que compete a cada um fazer, o que ele pode e não pode fazer. Certo? Então, de novo, né? O líder que faz esse tipo de procedimento consegue os melhores resultados. Por quê? Ele sabe realmente o que cada um tem de melhor, o que pode ser realizado, o que podemos conquistar. Na falta do conhecimento de um, da experiência do outro, um terceiro, um quarto acaba se envolvendo ali para que a coisa consiga fluir de forma adequada. E essa questão, né, lacuna na responsabilidade, muitas vezes nós temos que lembrar o colaborador, né? Imagine você, né, que tem que estudar determinada disciplina. Por que pareça, né, de vez em quando tem que ser lembrado que você tem que estudar, ou tem que ter um comportamento, né, como se fosse necessário. E já é uma coisa que nós deveríamos saber de antemão. Então, se imagine numa fábrica, diante das nossas responsabilidades, se nós não acompanhamos, né, de fato, a questão de estarmos identificados com a nossa qualificação, com a nossa preparação, com aquilo que nos compete fazer, né, para que nenhum outro execute a nossa tarefa de forma inadvertida e nós também não venhamos a interferir na colaboração do outro colega. Ainda dentro desse item aí, sobre as lacunas, ao identificarmos essas lacunas nas responsabilidades, elas se tornam o ponto de partida para o realinhamento da equipe. Opa, houve aqui nesse momento, né, uma situação em que observamos que nós estamos procedendo de forma equivocada. Então, vamos realinhar o grupo, né, qual é o princípio aí, que rege a nossa equipe. Vamos relembrar a função de cada uma, a sua qualificação, o que ele deve fazer. O que vai acontecer? Com isso, podemos devolver os colaboradores às suas funções originárias, previstas, e decidir quem deve assumir as tarefas adicionais. Então, mais uma vez, a visão do líder em saber resolver esse tipo de questão, de situação, quando você tem, né, a identificação. Primeiro, a situação que houve um desvio, né, da forma de atuarmos. Então, somos recolocados na nossa forma de atuar, no pensamento ali da equipe, para trazer o resultado adequado e esperado. E quando há tarefas adicionais, e sempre ocorrem, nós teremos aí a oportunidade de agregar mais funções ou desempenhar mais atividades aí que engrandeçam a nossa experiência profissional. Essa imagem aí traz para a gente ali, ó, vejo vocês ali, ó, em verde o número de atividades e ali a tarefa que cada membro tem que desenvolver. Então, você tem ali tarefas que foram designadas pela descrição, né, da qualificação e tarefas que não foram alinhadas em conformidade com a descrição aí do colaborador. Então, você tem esse chamado gap ali, ó, entre o que realmente o time tinha que fazer, né, os colaboradores tinham que fazer, o que estava sendo realizado, aquilo que ficou a mais, e ficou um intervalo ali,
que deveria ter sido preenchido em verde, e acabou não acontecendo. Então, essa é a situação que traduziu o que a gente está falando até agora, tá? Quando a equipe está totalmente verde ali, ó, cada um sabe qual a sua função, o que executar, o que deve ser feito, né, qual o resultado esperado, o que podemos fazer. Então, o gráfico deixa bem claro. E no lado esquerdo, no lado direito ali, quando temos aquela parte avermelhada, indica que nós desviamos aí do nosso potencial para fazer a evolução do projeto, a execução da tarefa, o alinhamento da produção. Então, aconteceu aí um desalinhamento, e aí está a presença do líder, né? E trazer as pessoas, os colaboradores, para dentro da sua linha de atuação. E, no caso, quando você tem tarefas adicionais, aí ele, a partir desse momento, ele consegue alinhar essas novas tarefas aí, ajudando aí ao crescimento da equipe e, principalmente, para atingirmos os nossos objetivos. O terceiro item da nossa lista aí, escalaria essas funções com a matriz RACI. Então, a matriz RACI é o que vocês estão vendo ali. Vamos falar mais um pouco sobre ela a partir daqui. A matriz RACI é uma ótima ferramenta para esclarecer as funções dos membros colaboradores da equipe. RACI é uma sigla em inglês que significa responsável, prestador de contas, consultado e informado. Podemos elaborar uma matriz ou gráfico RACI, como é conhecida, matriz ou gráfico RACI, colocando as tarefas no eixo Y, tarefas, e os membros da equipe no eixo X. Então, voltando lá, ó, tarefas no Y e colaboradores no X. Confere? O que acontece a partir daí? Atribua uma das 4 letras RACI. Voltando, o que é o RACI? Lá, ó, sigla em inglês significa responsabilidade, prestador de contas, consultado e informado. Responsável, né? Então, atribua uma das 4 letras RACI para cada tarefa e membro da equipe. Isso facilita para que os membros saibam qual é a sua função específica dentro de cada tarefa que vai ser realizada ou está sendo realizada. A legenda abaixo explica com mais detalhes quais funções na equipe são mais adequadas a cada letra do gráfico RACI. A cada momento a gente observa, né, pelas apresentações, os conteúdos que são discutidos, que nós temos várias ferramentas aqui apresentadas para que possamos tirar o máximo proveito da equipe, para que obtenhamos os resultados mais que satisfatórios, trazendo aquilo que a gerência, a empresa espera em termos de resultados. Então, vamos lá. R de responsável. Esta pessoa executa o trabalho. Cada tarefa deve ter apenas um responsável. Assim, todos saberão a quem recorrer, a quem se dirigir para tirar dúvidas, ou obter atualizações, informações, tudo que é necessário para a execução do projeto. O A, prestador de contas, essa pessoa é responsável por aprovar o trabalho e é provável que seja um gestor. Significa que ele tem conhecimento, uma certa bagagem, experiência, então ele consegue identificar o que está sendo realizado, quais foram os pontos que atingimos até aqui, o que pode ser melhorado, né, se está faltando alguma coisa. Ele é o gestor do projeto nesse momento aí. O C é o consultado. Esta pessoa deve dar a sua opinião sobre o trabalho. Pode ser um membro da equipe ou algum integrante de outra equipe. Olha que interessante. Outra equipe que tem a visão diferenciada, esteja observando com olhos diferentes, como se fala, né, a visão diferente, por ser pontos de vista diferenciados. Né? Então, ele tem outra formação técnica, outro conhecimento, outra experiência, outra bagagem, e quando ele vier opinar, ele já está com uma certa bagagem para poder dar a sua opinião de forma clara, correta, ajudando a equipe. E é o informado. Quem é esta pessoa? Ela deve ser informada do progresso e dos resultados do trabalho que está sendo realizado, mas não dará sua opinião sobre ele durante a sua execução.
ele só é informado. Então, vejam vocês, né, gente? É o que eu falo para vocês, né? São ferramentas interessantes, disponíveis para aqueles que realmente vão continuar aí na área de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Vejam vocês quantas ferramentas estão disponibilizadas, são possíveis para que vocês possam executar suas atividades, né, ajudando o grupo. E, mais uma vez, vamos repetir. Você pode pegar a empresa que já tem esse tipo de conceito, né, então você vai fazer parte da equipe, vai fazer parte do sistema, vai ser ali o R, o A, o C ou o I, dentro de um projeto. Essa é uma situação. A outra situação é aquela em que você vai encontrar que a empresa não tem esse tipo de ferramenta, não conhece, não utilizou, e você vai ter a oportunidade de falar sobre ela, explicar, exemplificar, dar entrada na utilização dessa ferramenta para ajudar a equipe a melhorar o seu desempenho. Isso é importante e é necessário, né? Por isso estamos tendo aqui dentro da nossa formação técnica. Bom, a imagem traz o exemplo, né, desse RACE aí, né? Vocês podem ver lá, ó, as atividades, o membro da equipe, quem é o C, quem é o R, o A, o I, dependendo da atividade. Então, podemos ter aí, dependendo da atividade, mais de um membro atuando naquela situação. Lá por exemplo, lá no Task 2, lá, temos o A e o R trabalhando de forma contínua, né? O A é o membro 3 e o R é o membro 2. Então, vejam vocês, temos 2 membros participando naquele momento ali. E nas demais funções ali, situações, você tem apenas um colaborador, né? Foi aquele momento ali. Então, se alguém estava com dúvida aí, ó, podemos ter mais de um integrante participando de forma ativa nessa tabela aí que envolve aí o gráfico RACE. Acho que está bem claro, né, gente? Bem tranquilo também. O que mais que nós temos? Outras dicas aí sobre a matriz ou o gráfico RACE. Deve haver apenas um responsável por tarefa. Pode voltar lá, ó. Pode ver que é o responsável lá. Era o membro 2, ó. Ele é o responsável. Para que a equipe saiba quem está encarregado de executar o trabalho. Se uma tarefa tiver mais de um responsável, a equipe ficará facilmente confusa, então é contraproducente, como se fala, né? Não vale a pena fazer isso. Deixe uma pessoa responsável. Embora apenas uma pessoa deva ser o prestador de contas de cada tarefa, vamos estar lá, esta mesma pessoa também pode ser responsável pela tarefa AR. Vamos voltar lá? Por isso que a gente viu lá, ó. Ele fazia a prestação de contas e era o R também, o responsável da equipe. É uma situação que pode acontecer, então. Então, tá aí, ó. A ideia fica bem clara, né? Responsável apenas uma pessoa e o próprio responsável, de repente, pode ser o prestador de contas também. O que mais? Também é importante limitar o número de pessoas a serem informadas, pois isso pode tornar o projeto complexo sem necessidade. Mantenha um baixo número de Is, de informados. Então, na verdade, você vai escolher, né? A equipe vai escolher, né? O comando vai escolher qual ou quais pessoas deverão ser informadas sobre o andamento do projeto, para não interferir, não dar comentários, né? Não surgir dúvidas, mas por que chegamos até aqui só? Né? Fizemos de mais, de menos, né? Para não haver essas controvérsias aí, conversas paralelas que acabam assim, perdendo o foco sobre o principal, ou a ideia básica do nosso projeto aí. O quarto item, obtenha feedback dos membros da equipe. Feedback é um retorno, né? Te dá um retorno. Ao solicitarmos um feedback sincero dos membros da equipe, o que eles estão achando, qual a opinião deles, após completar a matriz RACE, incentivamos a colaboração na equipe. Olha só que legal. E conseguimos ter uma ideia se as funções que atribuímos são funcionais. Então, aí é a questão do líder, né, o gerente, conhecer a equipe. Passado uma etapa, 2 etapas, um projeto, já pudemos observar quais são as pessoas que têm,
né, melhores ideias para poder resolver tal e tal situação. Qual é a função que melhor cabe a ele? Lembra que uma vez foi questionado aqui com vocês? Você consegue trabalhar melhor em equipe ou sozinho? Né? São coisas diferentes que podem ser treinadas para qualificar melhor o trabalhador, o colaborador da equipe. Ainda, quando permitimos que a equipe expresse a sua opinião, que é muito importante, favorecemos a comunicação, o que gera dinâmicas saudáveis da equipe no ambiente de trabalho. Então, a velha e boa comunicação para que todos possam conversar, de repente até tirar dúvidas ainda, tá? Podem nesse momento ter dúvidas, esclarecimentos. Aquele que resolveu com maior facilidade pode ser questionado o que ele fez para resolver, como é que ele obteve tamanho sucesso na solução. Foi experiência, expertise, ele estudou a respeito. Então, é o momento de trocarmos as ideias para favorecer o crescimento da equipe. Esse é o momento mais importante. Há diversas formas de solicitar um feedback. Vamos ver então? Fazer uma reunião com a equipe e perguntar: alguém gostaria de dizer algo sobre as funções atribuídas? Olha, gente, veja como uma abertura legal, né? Alguém, qualquer um pode opinar. Ainda devemos programar reuniões individuais para que os membros se sintam mais seguros para expressar suas preocupações. Então, de novo, naquele momento que você, líder, sabe como trabalhar com a equipe. É melhor fazer a reunião com todos juntos ou de forma individual, né? Tem pessoas que gostam de se expressar, não é somente conversando com você, né? Tem a total confiança naquilo que você faz, nas suas ações. E ainda lançar uma pesquisa de forma anônima para que os membros possam compartilhar respostas francas. Olha só, então você já pode fazer uma tabela ali indicando, né? Olha, vamos lá. Coisas do tipo, né? Todos se sentiram bem com o andamento do projeto? Se sim, todos. Olha aí, todo mundo gostou de participar do projeto. Alguém conseguiu ou achou que poderia dar alguma atribuição, ou a contribuição ao grupo? Aí é aquele primeiro momento, né? Alguém gostaria de dizer algo sobre as funções atribuídas. Então, ali você vai anotar a preocupação, a satisfação dos membros da equipe. E por aí você, como gestor, já tira ali o teu feedback e a equipe também como um todo. Né? Todos começam a entender. Todos gostaram, alguns tiveram dificuldade, outros se sentiram isolados. A maioria gostou de trabalhar em equipe, a maioria gostou de ser informada, consultada e por aí vai. Tá? Você faz um quadro ali genérico com respostas simples, faz a marcação ali e faz depois até um gráfico aí para falar sobre as respostas que foram obtidas. É muito importante isso aí, tá, gente? Muito importante. É o famoso feedback dos membros da equipe e também nosso feedback para com eles para trazer sobre os resultados, sobre as conversas que foram, as respostas que foram dadas para as perguntas. Então, quando esclarecer funções e responsabilidades? Qual é o momento? Quando que eu devo fazer isso? Qual é a sua função? Qual é a sua responsabilidade? Não precisamos nem ler o material, né? Isso aí naturalmente vai ter que ser feito antecipadamente ao início de todo o projeto, toda a tarefa ou execução, né, de uma programação de PCP, seja ela qual for. Existem funções e responsabilidades no âmbito organizacional e de projeto. Tem a organização como um todo e tem só a parte do projeto, em que uma equipe ali trabalha para obter os resultados. O gestor de projetos tem o dever de definir ambos para a sua equipe em momentos diferentes. Olha, nesse momento vamos falar sobre as responsabilidades dentro do organograma organizacional. Tá? Deixa esclarecido, passa as informações, faça orientações, o que pode, o que não deve ser feito, enfim, tudo aquilo que é atribuído ali à função. E quando é dentro da equipe, é um momento diferenciado, porque você está falando com uma equipe reduzida. Né, o RACI, né, o RACI que a gente viu ali. Quem é o R, quem é o A, quem é o C, quem é o I, qual é a sua atribuição, o que você vai fazer, o que esperamos de resultado, o que pode acontecer a partir daqui. Criar uma estrutura sólida de equipe no âmbito organizacional é fundamental e deve ser feito, em primeiro lugar, caso tenha identificado lacunas nessa área,
âmbito organizacional primeiro. Tá? Então, mais uma vez, empresas que já têm esse procedimento são bem qualificadas, equipes bem treinadas. Se você vai participar de uma equipe ainda que não tem esse sistema e vai ajudar a implantar, então é uma experiência única que passamos a viver ou a vivenciar a partir dali. Qual o resultado? Qual é o desempenho? Como é que eu me comporto? Quais foram as dificuldades em resolver problemas? A dificuldade em me comunicar, a dificuldade em resolver problemas, a dificuldade em fazer pesquisas. Então, a partir daí, a gente consegue, nesse momento, e pense como um todo, né? Você e os colaboradores. Se você é o gestor, se você é o colaborador, é uma experiência que você está vivenciando a partir desse momento. Então, dificuldades, né, lacunas nessa área aí, devem e podem ser aproveitados nesse momento para resolver toda a situação. Então, a cada momento fica claro, né, gente? Saber o que cada um faz, a sua função, a sua atribuição, até que ponto ele pode ir, com quem ele conversa a respeito diante de uma dificuldade, para ajudar a equipe a trazer resultados. Ainda, exemplo, se um redator da equipe estiver lidando com boa parte do planejamento do projeto, talvez seja a hora de redirecionar as suas prioridades e tarefas. E está preocupado com o planejamento do projeto, o redator. Então, vamos redirecionar suas prioridades e tarefas. Aproveitar que ele está ali direcionado nesse momento. Quais são as prioridades do projeto? As principais tarefas que vão ser executadas? Quem vai fazer nesse momento? Né? Então, conseguimos, a partir daí, melhores resultados ainda. Mais do que a gente esperava. Se um designer passa o dia todo respondendo a e-mails, reorganize a estrutura da equipe de modo a que ele tenha mais tempo para se concentrar na criação. Se a pessoa é ligada ao designer, ao projeto, ao desenho, passa o tempo todo, aí está e-mail, né? Imagina e-mail, reunião fora do horário do grupo, de atuação do grupo, o WhatsApp agora, que é tão comum também. Então, vejam vocês, temos que organizar a agenda dessa pessoa. E estamos falando do designer, seja qualquer membro da equipe aí. Se acontece dele ter muita atividade, temos que tomar alguma atitude para redirecionar suas atividades, para que ele dê resultado, gente. Senão, não vai ter resultado. E depois, o que é pior ainda, esse colaborador, que podemos, inclusive, né, ser o caso de ser a gente, venha, né, o dedo acusatório, né? Por que você não fez? Por que você não cumpriu? Tinha tarefas, tinha metas, não conseguimos o resultado desejado, você não participou das reuniões, faltou a maioria delas, e por aí vai, né? Então, são situações que podem ser resolvidas, tá? Dando aí a organização, né, das tarefas, incumbências, e ao momento de cada um fazer a sua participação, sem ter que estar fazendo coisas extras aí fora do expediente, como a gente fala no jargão aí, né, normal. Mas pode acontecer isso, tá, gente? Tem pessoas que têm inúmeras funções, elas têm... inclusive, tem que saber escolher muito bem a equipe, né, para evitar a situação. Olha, aquela pessoa é ótima para a equipe, mas, gente, não conseguimos ficar meia hora com ela dentro da sala para fazer o projeto, para discutir, para tomar decisão, de tanta responsabilidade que essa pessoa tem. E eu lembro, mais uma vez, nesse momento, né, gente, a questão de responsabilidades. Quando você é treinado numa determinada atividade profissional, até 2 anos você executa aquela atividade. Após o fechamento dos 2 primeiros anos, o início do 3º ano se muda de atividade. Não significa que é melhor, que é pior, não tem nada a ver. Vai fazer uma atividade diferenciada para que você tenha um conhecimento a mais, para ajudar a equipe. Para evitar isso que nós estamos nos referindo agora, né? Uma única pessoa tem várias atribuições. Por que não foram preparadas outros colaboradores para desenvolver outras atividades que só está com esse colaborador? Então, fica o exemplo, né? Outros colegas, outros companheiros, né, que podem e devem participar desse momento, porque eles têm totais condições de executar essas tarefas. Têm conhecimento, têm experiência e podem colaborar com a equipe. Depois que a equipe estiver ciente das suas funções,
e responsabilidades no âmbito organizacional, podemos abordar cada projeto de forma individual. Cada um sabe qual é a sua função, sua responsabilidade. Agora vamos abordar, né, de forma individual. Um designer pode ter atribuições para o seu cargo, mas em projeto específico também pode ser responsável por evitar e receber as criações. Está clara a ideia, gente? Pode ter atribuições para o cargo, mas em um projeto específico também pode ser responsável por enviar e receber as criações. Olha só, aquela questão que eu comentei agora há pouco, né? O mesmo colaborador tendo capacidades diferentes. Então não basta um colaborador ter diversas capacidades. Não, temos que ter vários colaboradores tendo diversas capacidades. Então o design, no primeiro momento, ele está fazendo a atribuição dele, né, para o cargo que ele foi confiado e a tarefa que ele tem. Em um projeto específico, esse mesmo designer pode vir a receber as criações, enviar e receber as criações. Então, um exemplo bem claro do que pode ser feito. A mesma pessoa com duas atribuições. Agora, se imagine ter duas atribuições com dois colaboradores. 2, 3, 4. É o exemplo que a gente está falando de forma sistemática para vocês, tá? Criar condições dentro da empresa para que as pessoas tenham atribuições diferenciadas. Não significa que o engenheiro vai trabalhar como administrador, o administrador vai trabalhar com engenharia, se ele nem fez engenharia. Não é esse sentido, tá, gente? Não tem nada a ver. Até pode ser, né? Se os dois fizerem cursos diferentes, maravilha, parabéns. Seria o máximo, né? Mas são atribuições dentro da equipe, né? Para resultados, obter resultados. E quais são os benefícios de você estabelecer funções e responsabilidades? Vamos ver quais são elas? Temos a definição das funções e responsabilidades. Criamos uma estrutura de equipe feito para durar. Essa é a ideia. Foi feita para durar. Já tem estrutura. O desempenho da equipe melhora quando os indivíduos se sentem confiantes nas funções a eles atribuídas. Pessoal, vocês vão entrar no mercado de trabalho, né? Vão exercer a atividade profissional de vocês. No primeiro momento, dentro de uma indústria, né, no nosso horário de trabalho, né? Indústria, por exemplo, né? Das 8 às 12, das 13 às 18, segunda a quinta-feira, e na sexta-feira, das 8 às 12, 13 às 17. 44 horas semanais. No primeiro momento, vai ser cansativo, né? Pela quantidade de horas que trabalhamos por semana. Desempenhando nossas funções. A apreensão em aprender tudo o que devemos aprender. Né? Então, devemos ter aí uma certa tranquilidade, porque as responsabilidades vão aparecendo. E a parte técnica nossa vai emergindo a partir do momento que a gente consiga estabelecer os critérios, né, para quando falar, como se expressar, com quem falar, o que dizer, né, saber direcionar. Quando houver alguma dificuldade, algum problema, para quem recorrer. Na produção, temos algum problema, o que pode ser feito? Lembrando, não adianta acusar. Tem problema. Tem problema, todo mundo sabe. Qual é a solução? Então, já aponte uma possível solução que venha a colaborar para a possível solução daquela situação desagradável que estamos passando. Tudo bem? A imagem seguinte aí, observem vocês ali, Nós temos lá a produtividade, ela crescendo, né? Desde o retângulo verde, azul, vermelho, está crescendo a produtividade ali, tá vendo? Desculpe, a responsabilidade. A responsabilidade. Razões para você estabelecer as responsabilidades. Então tem ali, realmente, o primeiro item ali, aumento da produtividade, você está participando de forma ativa, aumento aí, improvisação do processo, desculpa aí, para poder resolver o problema, tua capacidade técnica, teu conhecimento. A questão da empatia ali com o grupo, com a equipe, com o time, saber, né, se expressar, conversar, ver a dificuldade do colega, o que pode ser feito, né, qual a tua contribuição, todos os casos aí, na verdade, né? Redução do tempo aí e do gasto desnecessário, tempo desnecessário. Lembra, foi comentado, né? Quando temos a redução de matéria-prima desperdiçada, produtos acabados que devem ser refeitos,
o refazer, reprogramar, tudo isso custa um valor alto e é desperdício. Desperdício significa perda de dinheiro. Por isso, nós estamos aqui estudando, nos preparando para poder resolver a situação de agirmos em conformidade com a nossa capacidade técnica, trazendo soluções para os problemas, para que tudo aquilo possa ser resolvido, né, de forma tranquila, né, sem atropelo, usando a nossa capacidade. E nesse primeiro momento, como a gente falou para vocês, vai faltar experiência, a falta de contato com as pessoas de forma satisfatória, saber se dirigir à pessoa. Você não conhece as pessoas, como é que elas são, como se pode conversar com elas, em que tom de conversa pode chegar, o que se pode pedir de auxílio. Então, esse é um momento diferenciado da nossa carreira, que a gente tende a sofrer um pouco até se acostumar com as habilidades, aptidões do grupo, da equipe, para que a gente possa desenvolver as nossas aptidades, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Então, fica esse gráfico aí, ele é bem interessante, apesar de estar escrito aí em inglês, né, gente, mas fica claro para entender, né? Aumento da produtividade, descrições aí que devem ser claras aí durante o processo, né, as funções, a questão de atender os colegas, né, especificamente com a parte de empatia, que a gente já tanto discutiu também em aulas anteriores. E o importantíssimo, né, para aumentar a produtividade, significa que o último item aí também vai baixar, né? Perdas, refazer, retrabalho, né? São situações aí que não nos interessam mesmo. Bom, os benefícios aí, né? A cada membro, quando tem a sua função, a equipe também se beneficia de outras maneiras. Vamos ver? Maior produtividade. Olha, sempre estamos tratando do tema, né, gente? O que pode ser feito para aumentar a produtividade nas empresas aqui no Brasil, já que boa parte delas tem problema de produtividade. Algumas nem tanto, né, são altamente produtivas, mas boa parte que vocês vão conhecer no mercado, muitas delas talvez vocês venham a trabalhar, então vocês vão ver que existe essa questão aí de falta de produtividade. Notaremos um aumento na produtividade depois que atribuir as responsabilidades principais de cada membro. Mais uma vez, né, quando você organiza seu setor, como a gente está vendo aí na ferramenta de hoje, RACE, atribuições, responsabilidades, o que cada um pode fazer, o que deve fazer, o que não pode fazer, você aumenta a produtividade. Porque o que acontece? Você fica mais focado nos seus objetivos, nas suas tarefas. O resultado é simples, né? Se você está mais concentrado, você consegue produzir mais e melhor. Quando as pessoas têm clareza sobre as suas funções e responsabilidades, podem priorizar o trabalho certo. Aí, gente, ó, dar foco, né, no seu trabalho. E executar as atividades de maior impacto. Né, tudo aquilo que ele deve fazer, né, em conformidade com as suas funções e responsabilidades. A partir do momento que tem o crescimento profissional, a experiência ajuda a resolver outras questões. Por isso, ele, nesse caso do impacto, ele tenta resolver o que impacta mais no projeto, no processo, justamente para trazer os resultados desejados. Então, experiência, gente, conhecimento se adquire ao longo do tempo, né? Com a prática, com a interação dentro da equipe, com a responsabilidade sendo melhorada a cada momento. Então, é essa a questão que cada profissional, nós profissionais, temos que ter. Essa visão sobre, né, o desenvolvimento profissional diante das nossas atividades dentro da empresa. Ainda, temos um melhor processo de contratação. O que significa isso? Com a definição clara das responsabilidades de cada função, que foram previamente organizadas, fica mais fácil para os gerentes de contratação, RH, né, às vezes até a nossa gerência de produção, que quer escolher bons profissionais na entrevista, atenderem às necessidades da equipe durante a procura por novos colaboradores. Por isso a gente vê equipes que dão apresentam resultados tão positivos, né, gente? A escolha foi bem feita, né? O aprimoramento da equipe, a conversa, a qualificação, a função, a responsabilidade, o que fazer, o que não fazer, tá? Então,
essa é a ideia, tá? Todo gestor deseja isso aqui, tá? Por mais que, né, seja feita lá uma triagem lá no RH, que é o que acontece, aí são escolhidas aí 3, 4, 5 pessoas, dependendo da função, né, as mais qualificadas, para que o gestor final faça a entrevista e escolha o melhor para a equipe. E já na entrevista ele deixa bem claro o que ele quer, o que ele deseja. Essa é a função do líder. Sem uma lista elucidativa de responsabilidades, os recrutadores podem ter dificuldades de explicar as funções do cargo aos candidatos. Então, vamos supor lá, o RH fez a seleção. Já na seleção, na prévia que é feita, alguns itens, ou boa parte deles, o RH que já tem experiência, sabe como proceder, como entrevistar, o que perguntar, já faz as perguntas mais adequadas, mais interessantes, para atender aos requisitos que vêm de interesse ao gestor daquela equipe que deseja o novo colaborador. Então, ele filtra, ele faz um filtro para tirar os melhores na entrevista. E é exatamente isso que acontece, tá, gente? Com 3, 4, 5 perguntas, eles já sabem. Primeiro, se a gente quer trabalhar, se sabemos ser organizados, educados, proativos e por aí vai, tá? Eles já fazem a escolha ali. E depois, para a função específica que o gestor deseja, né, que na entrevista final daí ele é escolhido. Mas funciona de verdade, viu? Pode ter certeza. E as entrevistas dificilmente falham. Outro benefício, maior motivação da equipe. Por quê? Os membros podem se sentir seguros, ou melhor, inseguros de suas habilidades quando não têm clareza do que devem fazer. Se tem clareza, se sentem seguros. Se não tem clareza, se sentem inseguros. Então, de novo, né, gente? A conversa, ou, né, como orientar, a função, a atividade. Você pode ver, né? Estamos repetindo sempre o mesmo discurso. Olha só lá, ó. Definir funções e responsabilidades pode aumentar a motivação da equipe, porque todos terão uma tarefa a cumprir. Se eu sei o que eu devo fazer, gente, não é mais interessante? Não fica melhor para o meu campo de visão profissional? Agora, se eu chego ali, não sei o que fazer, não sei qual atividade, né? Quando a gente vai fazer uma atividade, não sabe nem por onde começar, porque não foi falado nada, não foi dado nenhuma explicação. A gente fica perdido, né? Essa é a realidade que pode acontecer com algumas equipes, desde que não haja essas devidas atribuições, não tenhamos esse esclarecimento necessário aí antes de iniciar o projeto. Também é possível conciliar os integrantes da equipe, as tarefas que se harmonizam com as suas capacidades naturais, aquilo que naturalmente ela consegue absorver. Assim, eles se sentirão mais confiantes nas suas atividades diárias. Então, poderíamos citar vários exemplos, né, gente? Imagina que você tem um conhecimento maior no campo da língua portuguesa, né? Você consegue facilmente ler, interpretar e redigir um documento. Na parte escrita, você vai sair melhor. Se você não tem tanta aptidão na parte de cálculo, por exemplo, né, falta alguma coisa para você, então você vai sentir alguma dificuldade no momento em que você precisa fazer contas, tal, né, dependendo do grau de cálculo que é necessário. Né? Mas é a questão de uma maior facilidade em executar a tarefa em função de uma aptidão natural que você tem. Tá? Tá bem claro isso aí? O que mais que nós temos? Recursos mais eficientes. A organização desperdiça menos tempo e dinheiro quando os colaboradores desempenham funções adequadas. Se cada um sabe o que vai fazer, né, o resultado é esperado. Então, você vai ter, né, uma menor perda de tempo, o recurso disponibilizado não vai ser todo ele utilizado de forma equivocada, porque nós temos plena consciência daquilo que devemos fazer. Conforme vimos aí no exemplo citado, 2 membros que desconheciam as suas responsabilidades no projeto fizeram 2 vezes o mesmo trabalho, o que ocasionou uma perda de tempo valioso no projeto e, como consequência, uma perda financeira. Perdeu material, perdeu, né, imagine, se era um protótipo. Nossa, aí você perde material, perde tempo, né, o material que foi descartado. Ainda se deu resultado positivo, né, ainda dá para compensar alguma coisa. Pior que ainda nenhum dos dois chegou no resultado. Né?
totalmente contraditório isso, né? Então, fica bem claro, né, de qual é a função, qual é a nossa atividade, não fazer funções, exercer funções diferentes daquilo que foi confiado, converse lá com o orientador, com o gestor, o que que posso fazer agora, se já terminei a função, né, o que que pode ser, a partir desse momento, melhor canalizado. E quanto mais eficiente for a nossa equipe, mais enxutos serão o orçamento e o cronograma. Não esqueçam, né, gente, o cronograma. Temos tempo para fazer as atividades, o projeto, o desenho, o desenvolvimento, a simulação, o protótipo, o experimento do protótipo, os testes, a qualificação. Vamos ver lá, vocês estão estudando aí muito sobre normas, né? Normas de segurança do trabalho, normas internacionais. Ah, é um material que é destinado à área médica. Opa, já não temos as NRs, temos as chamadas RDCs. O nosso produto se adequa ao modelo RDC. O que são as RDCs? Então tem que estudar, tem que ver, parte elétrica, funcionamento. Né? Temos a NR10, NR12, que vocês estudaram, mas na parte da RDC, equipamento médico, que é um mercado gigantesco também, a nível de Brasil, a nível mundial, exige uma melhor qualificação, um maior conhecimento acerca de, falando para vocês, né, só de normas, RDCs. Então vejam vocês quanta coisa aparece, né, dependendo do projeto, da situação, e ainda, né, o teste final, colocar para o cliente, para que ele veja, né, trabalhando com o material, se deu o resultado esperado, se era aquilo que ele desejava, né? Se atende às necessidades, a cor, dimensão, né? Como manusear o material. Uma coisa é você fazer do jeito que você quer, outra coisa é para atender o mercado. Né? Também já discutimos bastante isso aqui. Então, os resultados esperados. O que pode ser feito? Vamos ver, então, agora, alguns exemplos de funções e responsabilidades. Vamos ver lá, então? Cada função tem responsabilidades principais que correspondem à posição. Quando estas estão alinhadas corretamente, os membros da equipe conhecem a sua função e são responsáveis apenas pelas tarefas pertinentes a esta, né, que pertencem a esta função. Então, fica claro, né, gente? Vocês estão vendo aí, né? Quantas vezes estão comentando? Qual é a tua função, qual é a tua responsabilidade? Temos que saber de antemão, né, como que funcionam as coisas. Senão, acaba, né, se transformando em uma situação indesejada e vão trazer os resultados inesperados, né, não sempre dentro daquilo que a gente esperava. Né, resultados nada satisfatórios. Então, agora a gente vai ver algumas funções comuns e as responsabilidades que elas podem ter. Vamos ver lá, então? Olha na sequência aí, ó. A função gestor de projetos. Quais são as responsabilidades do gestor de projetos? Planejar e desenvolver o projeto. Legal. Ele sabe como planejar e desenvolver, junto com a equipe, com as atribuições e funções que ele vai delegar. Formar a equipe e liderar essa equipe. Está aí, ó. Se ele vai planejar e desenvolver, ele vai formar e liderar essa equipe aí que ele formou. Então, veja a questão de formar a equipe. Lá na conversa, lá no que o RH selecionou candidatos. Você foi selecionado, então agora você vai saber quais são as suas responsabilidades. E ainda, monitorar e compartilhar o progresso do projeto. Como foi comentado, né? O que conquistamos até aqui, diante né, do projeto, do cronograma, né? A gente começou a falar sobre cronograma. Temos datas para cumprir. Às vezes tem questão de horas, pode ser dias, meses, dependendo do projeto, da magnitude, do tamanho, profundidade, né, o que vai ser feito. Mas tem cronograma. E, gente, cronograma dentro de uma indústria tem que ser seguido, tá? Então, se você faz parte ali do cronograma, dentro dessa equipe aí, temos que monitorar e compartilhar o progresso do projeto, sabendo que estamos dando resultado, né? Porque foi formada uma equipe, ela tem liderança, os melhores foram qualificados, separados, a capacitação técnica, o conhecimento, a experiência ou mesmo a falta. Porque nesse momento queremos trazer capacitação técnica, conhecimentos de pessoas que já têm experiência para aquelas que estão entrando agora. No nosso caso, se entrarmos agora, né, num alinhamento aí de execução de projetos. Então, veja como é importante esse momento aí para a nossa vida profissional.
a função designer visual. Exemplos que estão sendo dados, né? Qual é a responsabilidade do designer visual? Produzir conteúdo visual consistente, manter os membros da equipe informados sobre os marcos do projeto, criar uma direção para os projetos e orientar os membros da equipe, e talvez a vocês, né? Conteúdo visual e consistente. O que ele pode fazer? Se está dentro daquilo que ele compete, tá? Comecem a observar, tá, gente? A responsabilidade. Então, ele não vai fazer um projeto que, né, naquele momento, não tem nada a ver. Né? Um visual que não tem nada, não diz nada a respeito com aquilo que se deseja. Pode acontecer no primeiro momento. Aí vem a conversa da equipe, aquela discussão, trabalho, o que pode ser feito. Então, vocês estão vendo a importância de a gente dialogar dentro de uma equipe. Passo a passo fica claro, né? Função, qualificação, responsabilidade, deveres. O que mais que nós temos aí? A função do redator. Qual é a responsabilidade? Pesquisar e escrever textos. Hoje ainda falei aqui, aqueles que têm facilidade em leitura, escrever, né? Porque ele precisa escrever textos para comunicar-se com os designers, gestores sobre o progresso, revisar o texto após receber feedback das equipes ou dos clientes. O cliente já fez o teste, trouxe lá a resposta, fez um comunicado. Então, vamos revisar o texto para apresentar para a equipe, né, de projetos o que foi obtido até então, o que trouxe de resultados. Então, precisamos de pessoas que saibam, primeiramente, ler, né, ler bem, né, saber a pontuação, né, uma coisa, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade, e depois saber escrever. Na nossa área, temos uma certa dificuldade, tá, gente? A parte de escrita. Mas é algo que pode ser desenvolvido para trazer os resultados desejados. Bom, então entra a famosa cultura organizacional. Também já várias vezes discutidos aqui. Essas responsabilidades podem mudar de acordo com a cultura organizacional, ambiente de trabalho e capacidades de cada membro da equipe. Pode ser que mude, tá? Para isso temos o gestor. O líder sabe exatamente quem é a equipe, como trabalhar com essa equipe. Podemos criar o próprio modelo de responsabilidades de cargo, incluindo mais detalhes, como quem supervisionará a equipe e quais são os requisitos da função. Observe esse parágrafo, hein, gente? Podemos criar o próprio modelo de responsabilidades de cargo, incluindo os detalhes, quem vai supervisionar a equipe, quais são os requisitos da função, porque já temos a experiência, já sabemos como trabalhar, temos feito até esse momento. Então, os resultados, quando são bons, podemos dar continuidade. Agora, o caso negativo, quando não está dando resultado, então a gente vai pegar esse modelo atual e vai refazer. Então, vamos lá. O que pode ser melhorado? O que vai ser feito? Quais as sugestões de melhoria? As tarefas, as funções? E quem é melhor qualificado para o cargo? Então, vai ter uma conversa bem séria aí para poder dar o resultado desejado. Confere? Fortaleça sua equipe de projetos com uma estrutura e comunicação claras. É o título. Como líder da equipe, nosso dever é preparar os integrantes para cada projeto. A melhor forma de criar uma estrutura forte de equipe é através da comunicação aberta. É possível cumprir os prazos, alcançar as metas destinadas para a equipe, assegurando que todos saibam as suas funções, quais são as suas responsabilidades, os prazos das tarefas que cada um vai executar, o andamento do trabalho, como é que está, em que situação se encontra, em relação ao todo, quantos por cento, né, a porcentagem que foi realizada. Em relação a cada tarefa também, podemos pôr em forma de percentual. É só para dar uma ideia. Isso não significa que nem que é bom, que nem ruim, só para ter uma ideia, né? Que fica às vezes mais claro quando você tem um percentual, né? O famoso gráfico de barras lá, para poder visualizar o que foi feito diante do todo. Mas é o seguinte, né, gente? De novo, né?
líder da equipe, preparar os integrantes, formar uma estrutura forte, comunicação aberta, cumprir prazos, metas da equipe, sempre ao mesmo tempo, né? Como fica interessante a partir desse momento aí o nosso conhecimento, né? Ainda aqui na sala de aula, né? Como a gente tem desenvolvido essa questão aí, está bem trabalhada, bem discutida, então fica bem legal a partir desse momento aqui. Então a imagem aí, né, do RACI que a gente discutiu hoje, né? Foi basicamente o tema principal da aula. RACI é a função que cada um exerce, os resultados esperados. Então vamos praticar agora um pouco sobre a divisão de responsabilidades. Nós temos aí um tempo, né, de 4 minutos. Pode ser mais, tá, gente? Eu vou contar aqui, tá? Eu vou ler primeiro e depois vou marcar o tempo. Um conceito. Você se vê uma pessoa que vai entrar no mercado de trabalho sendo capaz de exercer suas atividades profissionais, assumindo suas responsabilidades? Olha que pergunta, hein? A partir do momento que você entrar no mercado de trabalho, com a formação técnica que você tem aqui, o conhecimento em PCP, você acha que estará capaz de exercer suas atividades profissionais, assumindo suas responsabilidades? Então fica aí agora 4 minutos para vocês aí, vou marcar aqui o tempo, você pensar a respeito, tá? 4 minutos, contando o tempo aí. E aí, pensaram a respeito? Bom, vocês estão vendo aí, né, gente? Com certeza, para exercer nossas atividades, nós seremos capazes, tá? Não tenho dúvida, tá? Atividade profissional, responsabilidade, nós seremos capazes. A questão serão as condições de trabalho, né? O ambiente, ainda a nossa falta de experiência, a nossa falta de conhecimento, né, sobre todas as áreas, porque provavelmente nós vamos trabalhar numa área específica, uma linha de produção diferenciada, uma equipe às vezes já experiente, ou uma equipe sem experiência, pode ser também, já falamos hoje, né? Enfim, mas tudo isso vai influenciar no resultado. E é uma coisa que a gente vai adquirindo, né, com o passar do tempo, até atingirmos aí o nosso conhecimento necessário para exercer a atividade. Então, é uma experiência no momento, né, no primeiro momento, né, que a gente tem que direcionar bem a nossa carreira profissional, independente do setor, da empresa, o tamanho, isso aí não quer dizer nada. A questão é a experiência profissional naquele tema, naquele assunto, naquela organização, naquele formato da produção. E isso é o que interessa nesse momento aí. Bom, ficou uma apresentação aí para vocês, né, gente? Um vídeo um pouco diferente, falando sobre a responsabilidade dos sócios, né? Para ver o outro lado também o que acontece, como é que eles devem se organizar. Né? Só para a gente chamar a atenção que, né, a responsabilidade é de todo mundo. Né? Divisão de responsabilidades, conforme foi o título da aula de hoje. Né? A gente está falando da equipe, a nossa parte, a nossa função, né? O que podemos, o que não devemos fazer, a quem nos dirigir, os canais de comunicação que o gestor da equipe tem que manter, a qualificação que ele busca, os treinamentos adequados, até no momento que ele faz as entrevistas para selecionar, né, ou quando é de dentro da própria empresa, ou quando ele quer trazer de fora via RH. Então, são situações diferenciadas que ocorrem aí e fazem parte do dia a dia. Né? A gente discutiu muito aqui, né, sobre essa organização, sobre essa divisão das responsabilidades e também sobre a nossa participação, o que podemos fazer, como podemos desenvolver nosso conhecimento técnico, nossas capacidades técnicas e adquirir experiência aí com o passar do tempo, né? Com a execução de projetos, como a gente viu, ou uma linha de produção que você vai entrar, né? São as mais diferentes linhas de produção que se possa imaginar, os vários formatos, quantidades as mais diversas possíveis, e dentro dos tamanhos da empresa, né? Pequena, média ou grande, não importa, mas é uma linha de produção. Tudo isso, né, com o passar do tempo, vai nos dar uma condição de a gente ter, né, experiência, conhecimento, saber executar nossas tarefas, nossas atividades.
de forma bem adequada, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar nossa carreira profissional. Isso é uma coisa que a gente deve ter em mente aí, para que possamos tirar o melhor proveito aí da nossa evolução profissional dentro da empresa. Legal, gente? Então foi essa aula de hoje. O vídeo também fica aí, para quem quiser assistir mais uma vez aí, para ver aí as responsabilidades de todos, né? Temos diversos materiais que ficam disponíveis, né? Como no Classroom ficam as nossas aulas. Falando de vídeo, você pode acessar aí o YouTube, enfim, né? E buscar vídeos com respeito aos temas que têm sido abordados aqui, né? Para aqueles que querem desenvolver maior conhecimento, né? Maior entendimento sobre o tema. Fica nossas referências também, onde foram tiradas, né? Principalmente o texto de hoje, as imagens, foram selecionadas para engrandecer a aula, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre esses conteúdos, né, importantes aí, em termos de conhecimento. Então, foi esse o tema de hoje, né? Divisão de responsabilidades e a famosa matriz RACE aí que a gente pôde discutir e ver aí cada item do que se trata. Legal, gente? Eu agradeço a atenção e a participação de cada um. Até a próxima aula.